Olá pessoal, meu nome é Uslan, eu sou médico, graduado pela Universidade Federal de Jataí, me formei em abril desse ano e fui aluno da primeira turma de medicina. Eu fui convidado pelo pessoal do CAMEG, dentro da série A Vida Além da Medicina, para falar um pouco para vocês sobre as dificuldades e os desafios de se atuar como médico da Unidade Básica de Saúde. Eu atualmente sou médico da Estratégia de Saúde da Família do município de Santa Cruz de Goiás. Para quem não sabe, é a minha cidade natal, uma cidade de mais ou menos 3 mil habitantes que fica a 100, 120 quilômetros de Goiânia. Bom, como que se dá o trâmite para você conseguir ser contratado, independente da área que você vai ser contratado? Você vai fazer isso se não for via concurso público, em que você vai lá, se inscreve, faz uma prova e vá trabalhar como um funcionário público daquele município ou do estado, enfim. Geralmente você é contratado por um regime chamado de credenciamento. O que é esse regime? O credenciamento ele é um cadastro que você faz junto à prefeitura do município como um prestador de serviço. Você pode ser um prestador de serviço físico através do seu CPF ou jurídico através de uma empresa. Você abre uma empresa, registra ela junto ao CRM, E você é o médico contratado da sua empresa. Isso aí existem as vantagens e desvantagens de se atuar como médico credenciado físico ou através de empresa, como pessoa jurídica, que vocês podem pesquisar na internet, E veem aí quais são as vantagens e as desvantagens. É, então, assim, eu resolvi me credenciar, Existem os editais de credenciamento. Para você saber disso, você procura a secretaria do município ou o próprio site da prefeitura. Da maioria das prefeituras você vai encontrar. Todos os anos são abertos esses editais de credenciamentos, em que nesse edital está especificado tudo que você precisa, todos os documentos, quais são as exigências, salário, tudo. Tá tudo lá no credenciamento. Você pode pesquisar isso na internet, geralmente, que você vai achar esse edital. Aí você procura, o local onde você vai entregar esses documentos e espera eles te chamarem. À medida que existe a demanda, seja para unidade básica, seja para urgência e emergência, eles vão entrar em contato com você para poderem te contratar. Você trabalha em regime de contrato, Lá no seu contrato vai ter tudo especificado, seu salário, sua carga horária. E lembrando que muitas vezes dentro do credenciamento, como você é um prestador de serviço, você não vai estar regido pelas leis trabalhistas, Geralmente, se você para de trabalhar, você para de ganhar, muitas vezes você não tem 13º e nem férias, Isso aí é uma das desvantagens de ser um prestador de serviço dentro do credenciamento. Óbvio que isso não é a regra, vai depender de onde você for trabalhar, mas na maioria dos lugares com os quais eu tive contato, geralmente funciona assim. Bom, para falar um pouquinho sobre a unidade básica, eu gostaria de falar por que eu resolvi trabalhar com unidade básica. Desde criança, desde que eu resolvi fazer medicina, eu sempre tive vontade de atuar como médico na minha cidade. Entrei na faculdade, tinha esse objetivo de poder voltar para minha cidade, estar do outro lado da mesa como profissional de saúde e de alguma forma trazer alguma melhoria, e conhecer e ter essa experiência de ser profissional da saúde na minha cidade. Assim eu fiz, terminei a minha graduação, busquei o edital de credenciamento, me inscrevi e fui chamado para ser médico da Estratégia de Saúde da Família. E tem sido um desafio, São grandes desafios que a gente enfrenta como recém-formado. Eu vou trazer aqui alguns principais pontos, que eu tenho encontrado de dificuldade e vou falar um pouquinho também sobre a qualidade, as qualidades que eu encontrei. Bom, um dos principais desafios, principalmente quando você retorna para sua cidade natal, é lidar com a credibilidade das pessoas e dos pacientes, das pessoas que vão consultar com você, Muitas vezes você é ali aquele menino que cresceu ali na cidade, de repente você volta para casa como médico, E lidar com essa credibilidade às vezes é um pouco difícil, Porque a unidade básica de saúde, apesar de dentro dos procedimentos médicos trabalhar com baixa complexidade, a gente trabalha frente ao processo de trabalho é muito complexo, Entender o indivíduo como um todo, trabalhar o indivíduo como um todo é uma coisa que exige muito tempo, existe uma complexidade grande,
E muitas vezes o que falta, que eu percebo que falta muito, é a informação em saúde para a população. A maioria das pessoas não sabem o que é uma unidade básica de saúde, qual é o trabalho que aquela unidade desenvolve, não sabem quando procurar uma unidade básica de saúde, não sabem quando procurar uma emergência, né? Então nós precisamos de políticas públicas, talvez políticas de extensão dentro da universidade que ofereçam, né, esse serviço de educação em saúde para essas pessoas, né? Olha, quanto que você deve procurar a unidade básica de saúde? Quanto você deve procurar a emergência? Isso facilitaria muito, né, o nosso trabalho. Eu pego, por exemplo, muitos pacientes que deveriam estar na urgências e os meus colegas que estão na urgência pegam muitos pacientes que deveriam ir para a atenção básica, né? Então é preciso a gente ensinar a população, não só no nosso dia a dia, como eu tenho tentado fazer, ensinar quando que tem que procurar a unidade básica, quando tem que procurar a emergência, né? E para isso, a gente tem que ter muita boa relação com toda a equipe, né, da estratégia de saúde. O médico ele não faz nada sozinho, né? É um conjunto entre a enfermagem, fisioterapia, a nutrição, a psicologia e os agentes comunitários de saúde, que são agentes muito importantes, né, para o nosso trabalho. É ele quem vai fazer a ponte do paciente, né, entre a casa dele e a unidade básica de saúde. Então ele quem vai explicar, vai trazer um pouco dessa informação em saúde e vai fazer uma busca ativa desses pacientes que precisam vir ser consultados pelo médico, né? Então tem que existir um bom relacionamento do médico, né, com a equipe como um todo, como a gente tem aprendido, como a gente aprendeu na universidade. Isso faz toda a diferença e é muito importante. Um segundo ponto, né, é a boa relação médico-paciente. Isso é muito importante para se atuar dentro da unidade básica, né? O seu paciente ele precisa confiar em você, ele precisa confiar que aquilo que você está falando é o certo e é o melhor para ele, né? E muitas vezes, como recém-formado, você enfrenta essas desconfianças, né? Porque, como assim, o médico acabou de chegar aqui, recém-formado, e quer mudar os medicamentos que eu uso, né? Por que eu não posso só passar aqui, renovar minha receita e ir embora para minha casa como eu sempre faço? Por que ele quer me consultar? Muitas vezes eu enfrento resistência nas consultas, de consultar. O paciente chega e quer só a receita dele e quer ir embora para casa. É um hipertenso, por exemplo, que toma medicação durante 15, 20 anos e nunca fez um controle, né, da pressão, para saber se ele está dentro da meta terapêutica. É um diabético que está com uma hemoglobina glicada de 8, 9 e toma o mesmo medicamento e está com o mesmo tratamento e só renova a receita, né? Então nós precisamos ter esse cuidado de trazer o paciente, de ter uma boa relação médico-paciente. Tem que ter muita paciência, tá? Às vezes você faz um pouco ali o que o paciente quer, para você conquistar um pouco a confiança dele, para depois ele retornar e você ir mudando aos poucos, né? Eu tenho percebido muito isso. Quando eu comecei a trabalhar, né, nos meus primeiros dias, eu, não renovo receita se eu não consultar, né? Olha, vou mudar esse medicamento aqui. E eu tenho percebido que não dá. Muitas vezes, se você bater de frente, né, com o paciente, você não vai desenvolver um bom vínculo com ele, né? E ele não vai voltar na sua consulta e o seu objetivo final não vai ser concluído, que é melhorar a saúde daquele paciente, né? Por exemplo, eu tenho pacientes que tomam benzodiazepínicos há 20 anos, né? Já desenvolveram aí todos os mecanismos de dependência, né? E eu tento fazer esse clonamento de dose, tento explicar para o paciente os malefícios e muitas vezes os pacientes não querem, eles querem o remédio de dormir, porque se eles não tomarem o remédio eles não dormem, né? E pronto, e acabou. Como assim? Você é médico, tá chegando aqui agora, eu sempre renovei a minha receita e agora você quer tirar o meu medicamento para dormir, né? Então tem que ter muita paciência, muito jogo de cintura para explicar para o paciente, né, para mostrar. Muitas vezes o paciente não vai acreditar em você. Você vai ter que fazer a receita porque ele quer, até reconquistar o paciente e ter um vínculo melhor para poder começar a melhorar as coisas aos poucos, né? A gente sai da faculdade querendo transformar o mundo, né? Querendo fazer tudo bonitinho, igual a gente aprende. Não estou falando que a gente não tem que fazer, que a gente tem que fazer coisa errada, não é isso. Eu estou falando que o processo de se fazer isso, muitas vezes ele tem que ser um processo mais gradual, né? Principalmente quando você é recém-formado, que não tem credibilidade alguma perante os pacientes, na maioria das vezes, você tem que fazer esses processos de mudança aos poucos, né?
Então, assim, esse é o primeiro grande desafio, né? Então, a minha dica é: tenham paciência, sejam pessoas que tenham paciência para trabalhar em atenção básica, né? Para escolher trabalhar em atenção básica e desenvolvam uma boa relação com a equipe, né? A equipe é fundamental para você desenvolver um bom trabalho. Porque o que tem acontecido, né, no Brasil é que a atenção básica ela tem servido como um trampolim, né, entre a sua formação e a sua residência médica. E na minha opinião não tem problema algum, né? Eu quero, por exemplo, fazer residência médica. Não vejo problema algum entre você passar esse período, né, atuando na atenção básica. O que eu sou contra é você não exercer uma medicina de qualidade e muitas vezes empurrar os pacientes com a barriga porque você coloca na sua cabeça que você está ali provisoriamente e que você não vai mudar a vida daquele paciente, né? Então, assim, se cada um que fosse passar por ali, seja por 2, 3, 6 meses, um ano, pensassem de fato que podem melhorar a qualidade de vida dos pacientes, se envolvessem de fato com os problemas de saúde com o paciente, elaborassem um prontuário, gente, bem elaborado, com todos os problemas de saúde do paciente, com certeza o segmento da unidade básica de saúde, apesar de ter uma troca de médico, melhoraria substancialmente, né? Então essa é a dica que eu tenho. Se você quer atuar na atenção básica, tenham esse compromisso com a comunidade, com os seus pacientes, tenham o compromisso de fazer uma boa consulta, de fazer um bom prontuário. Se por acaso você sair daquele emprego, né, o próximo médico tenha ali todos os atributos, né, para pegar já todo esse serviço em andamento, né, e não precisar começar tudo do zero, né. Então essa é uma dica que eu dou para vocês. Bom, eu vou falar um pouco também sobre a desvalorização, né, do profissional que atua em atenção básica. Atualmente no Brasil, a atenção primária à saúde, né, lá na estratégia de saúde da família, ela é regida pelos municípios, né? Então cada município determina o salário que vai pagar para os profissionais, o regime de trabalho geralmente é de 40 horas semanais, né? E também existe aí um incentivo do governo federal dentro do programa Mais Médicos, né? Em que se paga a bolsa, tem alguns auxílios de moradia, né? E o que eu percebo é que muitas vezes os profissionais que atuam, né, na unidade básica, eles são muito desvalorizados. Por quê? Porque é um serviço que nem eu já falei, que demanda uma complexidade alta, né? Tem uma complexidade alta, demanda tempo, demanda muito estudo, né? Porque são pacientes complexos, polifarmácia, com várias comorbidades. Eu, por exemplo, já falei, as minhas consultas demoram de 30 a 40 minutos quando eu estou conhecendo o meu paciente, né? Então, assim, é uma consulta bem feita para você, de fato, tentar melhorar a vida dele, né? E é uma consulta de qualidade, é um trabalho, né, que demanda que você tenha um tempo maior, né? Então, existe essa desvalorização porque quando a gente vai comparar, por exemplo, quanto que se ganha como medicina de emergência, por exemplo, em um plantão, muitas vezes o que o médico da atenção básica ganha é muito inferior ao que o médico plantonista, né, da urgência e emergência ganha. Eu não estou querendo aqui fazer uma comparação sobre vários aspectos, enfim, estou querendo dizer que a unidade básica de saúde ela é muito importante para a saúde do município, para a saúde, né, da população, né? E a gente precisa ser valorizado, a gente precisa valorizar esses profissionais. Por exemplo, por que não estabelecer um salário compatível com o programa Mais Médicos, né? Eu vejo, por exemplo, que tem muito médico que atua em atenção básica que ganha menos do que o bolsista ganha, né, dentro do programa Mais Médicos, né? Então, assim, fica uma ideia, né? Vamos estabelecer um melhor salário, vamos estabelecer pelo menos o mínimo, né, que se paga para os médicos do programa Mais Médicos, que também estão atuando e fazendo o mesmo serviço que o médico que está lá contratado pelo município, né, independente de onde você esteja, está exercendo. Vamos ter incentivo de auxílio, moradia para esses profissionais também, né? Igual tem, por exemplo, dentro do programa Mais Médicos. Então nós precisamos disso. E outra coisa, se a gente começar a valorizar o profissional da atenção básica, vai existir maior interesse dos médicos recém-formados se especializarem em medicina de família e comunidade, né? Porque é muito difícil, você faz uma prova, passa na residência, faz uma residência, se especializa,
para depois você voltar para o mercado de trabalho e atuar ganhando mal e fazendo o mesmo trabalho, por exemplo, que o médico recém-formado está fazendo, né? Então essa é a realidade hoje no Brasil, na maioria das cidades, né? Então nós precisávamos, assim, que os municípios, de forma geral, valorizassem mais, né, os médicos que atuam, né, dentro desses serviços, que houvesse um maior incentivo, né, de formação de médicos capacitados para atenderem na estratégia de saúde da família, com residência de medicina de família e comunidade, que tivessem realmente o interesse de se fixarem ali naquele município, de desenvolverem programas e estratégias de saúde, né, ao longo dos anos. E para isso, gente, a gente precisaria, por exemplo, de criar uma carreira para o médico, né, de família e comunidade, não é? Porque se o médico, por exemplo, tem um incentivo salarial bom, se ele tem auxílio moradia, se ele tem suporte, né, para poder atuar de forma adequada ali com os seus pacientes, né, se ele é resguardado pelas leis trabalhistas, tem todos os direitos dele resguardados, férias, 13º, e não só via credenciamento, igual acontece na maioria dos municípios, talvez a gente conseguisse mudar essa realidade, né? De realmente a atenção básica ser o trampolim para a residência médica, né? Então, assim, fica o meu apelo também, né, para a gente poder mudar isso daí, mudar essa realidade, porque os médicos seriam mais atraídos, né, para atuarem nessa área. Bom, a remuneração, gente, vai variar muito do local onde você vai trabalhar, né? Tipo assim, vários municípios têm diferentes tabelas de valores, né? Isso você pode conferir dentro dos editais de credenciamento. Cada município vai estabelecer um valor que vai pagar para o médico. Geralmente a carga horária é de 40 horas semanais, que é o que propõe, né, a PNAB, né? E a rotina de trabalho é uma rotina geralmente de segunda a sexta-feira, 8 horas por dia, né? Em que você se divide tanto dentro do consultório, na atenção básica, lá na unidade, quanto nas visitas domiciliares, né? Eu faço as minhas visitas, escolho um dia da semana para fazer as minhas visitas, onde eu faço as visitas domiciliares daqueles pacientes que não podem ir até a unidade. Eu atendo também em um distrito, né, da cidade, que fica mais ou menos 15, 20 quilômetros da cidade, eu vou uma vez por semana e atendo lá no município, nesse distrito também, né? Então, em todos os lugares eu faço eu faço um trabalho de médico de atenção básica. Como tem sido a minha experiência? A minha experiência tem sido boa. Eu acho que eu tenho aprendido bastante, né? A medicina que a gente vê nos livros, a medicina que a gente vê enquanto aluno, ela é muito diferente do que a gente vive na prática, porque na prática a gente tem que lidar com uma série de fatores que a gente não lida quando a gente é acadêmico, né? Tanto fatores políticos quanto fatores de relacionamento com a equipe, né? Fatores com o paciente, onde a responsabilidade é sua, né? Não mais como um acadêmico ou como estagiário, né? Então, é muito desafiador ser médico na estratégia de saúde da família, né? Mas tem sido muito bom, tenho gostado bastante, tenho evoluído muito, tenho estudado bastante também os casos dos meus pacientes, tenho a oportunidade de ver várias coisas, né? De pesquisar, de rever vários casos que eu vi durante a minha graduação. Eu acredito que a minha graduação ela foi muito completa nessa parte de atenção básica, né? Desde o primeiro período nós fomos inseridos dentro da unidade básica de saúde. É um diferencial muito grande, gente, da minha universidade, da Universidade Federal de Jataí. Isso eu percebo assim nos lugares que eu tenho trabalhado, eu tenho recebido alguns elogios pelo conhecimento, né, de estratégia da saúde da família que eu tenho, que eu adquiri na faculdade, seja da parte de gestão em saúde, de procedimento do SUS, né, de como que funcionam todos os trâmites. Isso foi muito bom, a universidade contribuiu muito para isso, principalmente na parte de gestão, né, onde a gente aprende, também na parte de epidemiologia, né, de todos os fatores que regem a comunidade. A gente acompanha, por exemplo, lá no início, né, na faculdade a gente tem o PIESC,
os agentes comunitários de saúde, então isso me ajuda muito a ter um bom relacionamento com os agentes comunitários, porque eu entendo o trabalho deles, né? Eu entendo a importância deles, eu discuto com eles casos, eu converso com eles, né? Então isso de forma geral foi muito bom para mim. A minha formação foi muito completa nesse quesito. Então eu sou muito grato à minha universidade, aos meus professores, né? A todo mundo que me ajudou a ser esse médico completo, né? Mais completo dentro dessa área, né? Tenho certeza que todos os pacientes que eu estou ajudando, de alguma forma, tem um pedacinho de cada um dos meus professores, de cada um daqueles que contribuíram, né, para a minha formação. Bom, pessoal, é isso. Não vou ficar falando muitas coisas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar, né, que eu vou ter o prazer de responder. Eu espero, assim, ter passado um pouco para vocês, né, do que é essa rotina, né, de quais são as dificuldades, do que vocês têm que se preparar, do que esperam por vocês que tenham a intenção de trabalhar em atenção básica como recém-formado, tá? E deixo para vocês a dica, né, de sempre serem muito responsáveis, né, com a formação de vocês, muito responsáveis com o trabalho de vocês, que no final vai dar tudo certo e a gente vai ser valorizado, né? Devagarzinho a gente vai conseguindo conquistar os nossos pacientes, conquistar os nossos espaços, conquistar o nosso lugar. Muito obrigado pelo convite do CAMED para falar um pouco sobre esse tema. Fiquei muito agradecido e estou à disposição para poder tirar qualquer dúvida e poder ajudar qualquer pessoa que tenha alguma dúvida, tá bom? Obrigado e até mais.